Boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui hoje, né, recebendo o professor doutor Nixon Moretti Jorge. Estamos aqui na edição de 2023 do nosso projeto de extensão do Grupo de Pesquisa Formem. O nosso projeto de extensão ele tem como título Reencontros do Grupo de Pesquisa Formem, compartilhando memórias, experiências e reflexões sobre investigações em movimento. O professor doutor Nixon, ele é mestre e doutor em Educação Matemática pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, especialista em docência no ensino técnico e superior pela Faculdade Toledo de Araçatuba. Ele possui também licenciatura plena em Matemática pela Faculdade Metropolitana de Santos e também licenciatura plena em Matemática pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Três Lagoas. Ele é docente na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, membro deste grupo de pesquisa, que é intitulado Formação e Educação Matemática, o grupo de pesquisa Formem, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, atuando nas temáticas da formação inicial e formação continuada de professores de matemática. Passo a palavra para o Nixon para um momento de apresentação e depois teremos um momento de discussão. Obrigado. Obrigado, Gerson. Todos estão visualizando os slides? Perfeito. Beleza. Então, vamos lá. A pesquisa aí veio intitulada como Reflexões sobre a prática docente de um professor de matemática a partir da pesquisa colaborativa, em que eu estava sendo orientado pela professora Patrícia. Então, vou trazer aí primeiro onde que nós estávamos trabalhando, que nós tínhamos um projeto que era o Observatório da Educação, em que nos fomentava aí a questão financeira, as possibilidades que ele nos permitiu, né, em trabalharmos com alunos da graduação, pesquisadores, professores de educação básica, um projeto que nos possibilitou aí a desenvolver várias pesquisas, né. O nosso grupo em Campo Grande, o Formem, ele era formado por um grupo geral em que havia os pesquisadores desenvolvendo seus trabalhos com alunos da graduação e professor de educação básica. E nós éramos divididos em subgrupos, e cada 15 dias, nós nos reuníamos para dialogar sobre essas atividades. E cada subgrupo, então, fazia a sua pesquisa. O subgrupo desse nosso trabalho foi composto pela professora, eu, uma aluna da graduação e um professor da educação básica, né? Nós desenvolvemos o trabalho na formação continuada de professores de matemática, né, na perspectiva da colaboração. Eu vou direto para a metodologia, para depois retornar para os objetivos e para a questão, porque a metodologia, ela movimenta, ela encaminha toda essa pesquisa. Então, nós, com a metodologia aí da professora Ivana, que é a espiral reflexiva, nós, juntamente com esse professor de educação básica, no ensino médio, planejávamos aulas. Essas aulas eram videogravadas e partiam da necessidade desse professor, do que ele estava desenvolvendo na unidade escolar. O objetivo aqui era a ação, e não um simples papel. Era o que nós iríamos fazer, né? Qual era a real atividade, o que esses alunos precisavam. Então, planejávamos, fomos na escola, aplicamos essa aula, em que essa aula era gravada. Essa aplicação, o professor desenvolvia. Ele se responsabilizava por videogravar, até para não ficar um movimento de parece que nós estamos analisando aquela aula, estamos ali cobrando, nada disso. Até porque a perspectiva da metodologia, que era a pesquisa colaborativa, não tem essa ideia. Nós estamos trabalhando em colaboração, nós temos um objetivo em comum, buscamos essa não hierarquia, então era um grupo,
né, onde nós trabalhamos a fim da formação, da nossa formação, do desenvolvimento profissional e pessoal. Então, não havia esse movimento, né? Até nós tínhamos extremo cuidado com negociar os horários, porque foram um ano inteiro, toda semana, né? Nós fizemos 3 movimentos dessa espiral, então foi longo, né? Então teve todo esse cuidado. Após esse planejamento e essa aplicação, havia entrevista. Então o professor vinha e narrava quais foram os apontamentos dele sobre essa aula, né? O que ele observou da sua própria aula, né? O que o planejamento possibilitou a ele. Então, aqui ele conseguia externalizar todo o seu pensamento. Tudo isso era videogravado. Planejamento, aplicação da aula, entrevista e a sessão reflexiva. Em que a sessão reflexiva, nós fomos guiados aí por um roteiro de questões que eu vou apresentar aqui, que é esse daqui, ó. Descrever. Então, o professor descrevia essa sua prática, essa sua aplicação de aula. Qual era o assunto, o objetivo, a organização da turma. Seguido disso, nós tínhamos a informação em que quais foram as dificuldades, né? Qual a relação que o professor fez entre sua prática e o conceito, né? O confronto, em que é um movimento que o professor consegue observar o que realmente ele fez, o porquê ele fez, né? O que acha, por exemplo, sobre sua prática, as questões sociais nessa sua ação. Houve esse movimento. E aí, depois na reconstrução, nós ficamos assim estagnados, porque ocorria esse diálogo de reconstrução, né, sobre o pensamento crítico, os processos reflexivos, o que ele achava que tinha que mudar ou não, né, desse primeiro movimento, o que tinha, qual era a sua nova necessidade. Então ficou meio estagnado. Então, por conta disso, desse movimento, nós sentimos a necessidade de dar continuidade a essa espiral. Então, esse foi o movimento aí que nós trouxemos na dissertação, que é dar continuidade a isso, que aí nós denominamos espiral reflexiva ampliada. Né? Então, depois do planejamento, da aplicação da aula, da entrevista, da sessão reflexiva, depois de todo esse diálogo, nós assistimos essa aula, o que o professor observava? Qual era a reconstrução que ele necessitava agora? Né? Então, ele precisava realizar um novo planejamento. Poderia ser sobre o mesmo assunto, porém, com novos apontamentos, com novos olhares, né? O que ele planejou novamente? Então, nós fomos novamente planejar sobre esse novo planejamento, novamente aplicar a aula, né? Uma nova entrevista, onde era feito, então, todo esse movimento narrativo novamente, todo esse apontamento, onde o professor conseguia colocar os pontos da entrevista para a nova entrevista, né? O que eu fiz no planejamento, o que eu fiz no novo planejamento, né? Novamente a sessão reflexiva, que foi toda aquelas questões de informar, descrever, confrontar e reconstruir. E então tudo isso ele possibilitou a reflexões, a reflexões sobre a prática, a reflexão sobre a formação de professores, a reflexões sobre ensino-aprendizagem, né? Então tudo isso surgiu aí. E aí, em questão de análise, então nós fomos analisar isso de acordo com os tipos de reflexão, né? Quais foram as reflexões técnicas, que são reflexões de acordo com a eficiência, com a eficácia, né? Quais são uma fundamentação mais teórica? Qual que é a reflexão prática? O que eu fiz, né, sobre o problema da ação, né? E a reflexão crítica, que engloba a técnica e a prática, e ele traz mais um contexto histórico-social, das contradições,
o desenvolvimento da autonomia desse professor, que é esse movimento da reflexão crítica que nós buscamos durante essa metodologia. Então, a partir disso, nós fomos desenvolver o processo de análise. Na análise, surgiram, por exemplo, o professor conseguindo ver o que ele precisava mudar, ele reconhecendo um erro que ele teve no quadro, um erro teórico, ele não observava os alunos, não ouvia os alunos, né? Ou ele tinha uma prática muito acelerada durante a sua aula. Todo esse movimento surgiu aí. Ele reconhecendo o que ele precisava fazer de diferente, né? O que eu tenho que fazer, então, a partir disso? Eu sou um professor que trago muita teoria e pouco movimento de aplicações. Tudo isso foi feito essa análise, de acordo com as reflexões. Então, qual foi a nossa questão de pesquisa? Sobre as reflexões da prática docente, quais reflexões sobre a prática docente de um professor de matemática a partir da pesquisa colaborativa. Então, o que é a pesquisa colaborativa? Nesse movimento que a pesquisa colaborativa ela é uma fundamentação teórica e metodológica na espiral reflexiva ampliada, o que nós conseguimos refletir sobre essa prática docente, né? A partir dessa pesquisa, quais foram essas reflexões, né? E aí, para isso, os objetivos específicos, analisar os indícios de reflexão, como ele surgia, né? Compreender o movimento, né, durante esse diálogo, descrever as contribuições da espiral reflexiva na formação dos professores, nessa prática que ele desenvolveu. O que é a espiral reflexiva? Ela contribui para a formação de professores, para o desenvolvimento desse professor, da sua prática, das questões de ensino-aprendizagem que surgem, né? Então, tudo isso, e também, além, para a aluna da graduação, né? Porque ela estava em formação inicial. Então, o que ela já conseguia ver para quando ela fosse docente e regente, né? O que eu posso fazer, né? Quais são as possibilidades? Ela já conseguia fazer uma prévia sobre problemas que existiam na educação, né? Sobre práticas de um professor. Então, todo esse movimento, ela acabou influenciando na formação inicial e na formação continuada desse professor. Só que nosso foco aqui foi a formação continuada, né? Descrever aí essas práticas desse professor. Nós desenvolvemos em 3 movimentos, que era formação, que era função exponencial, função do segundo grau e probabilidade. Nós fizemos 3 movimentos desse ciclo. E aí nós conseguimos compreender que essa metodologia ela possibilita, então, aos professores compreender o que eles fazem, né? É uma fundamentação teórica e metodológica que possibilita o professor ao seu trabalho, né? Ao realmente compreender a sua necessidade e desenvolver isso, né? Porque as questões das necessidades aí, ela vai de acordo com o professor, onde ele está trabalhando, o que essa escola possibilita, tudo isso, né? Então, de forma resumida, foi isso aí. Eu agradeço aí, foi uma forma mais prévia, e aí vou deixar aberto para os questionamentos. Agora ouviram até o fim? Deu certo? Sim, agora tudo. Só Beleza. tem que tirar a apresentação que ainda está travada aqui. Agora saiu. Então, é interessante essa questão, né? Só colocando a questão, como o Nixon falou, quando ele entrou no mestrado, tinha esse projeto, né? Era um programa Observatório de Educação da CAPES,
aonde nós conseguimos, né, exatamente uma verba que tinha bolsas para mestrando, né, para professores da rede, para alunos de graduação. Então, e também não só as bolsas, como verbas, né, para material, para as viagens. Então, a gente ia muito para congressos. Então, você tinha como custear. E realmente, até hoje a gente publica coisas da época do Beduc, que acabou o projeto praticamente em 2016, 2017, ainda a gente continuou, ainda estava fazendo a prestação de contas, mas é assim. Então, foi um projeto bem interessante. E essa questão da pesquisa colaborativa, porque depois acabou surgindo muito, né? Tudo era pesquisa colaborativa. No sentido, porque eu estou fazendo junto é pesquisa colaborativa. Mas tem que ver bem o que significava colaborar, né? Que colaborar não é eu te ajudo aqui um pouquinho e viro as costas e vou embora. Aí isso aí é cooperar e não colaborar, no sentido que a gente estava vendo, né? Então, essa parte é bem interessante, né? E foi aonde o Nixon, como ele disse, né, tinha os subgrupos. No caso do subgrupo dele, ele trabalhou com o ensino médio, né? Porque esse professor estava atuando no ensino médio. Uma das coisas que é interessante também, que a gente fazia, né, durante as entrevistas, era a videoformação. O que seria essa videoformação? Na verdade, como ele disse, né, o professor gravava e depois, junto, né, eles assistiam essa aula. E não era no sentido de discriminar o professor ou fazer críticas, mas sim de refletir sobre aquela aula. E eu acho que foi isso exatamente quando o Nixon fez o primeiro movimento que levou a dar continuidade nessa espiral. Porque o professor, por exemplo, eu lembro de uma parte, né, da pesquisa do Nixon, que o professor, ele dava... A primeira vez eles criaram uns problemas e ele achava que os alunos iam resolver aqueles problemas. Os alunos não conseguiram fazer nada. Aí ele falou assim, meu Deus, como que os alunos não conseguem fazer, né? Mas por quê? Porque ele partia do princípio que os alunos tinham alguns conceitos que eles não tinham. E isso foi possível perceber, né, e replanejar essa aula, né? Então, então não é no sentido assim de crítica ao professor, mas sim dessas reflexões sobre a prática, né, docente, levam ele a refletir o que eu posso fazer de diferente. Então, desse jeito, ele dava lá uma lista, que nem ele falava, né? Eu lembro a fala desse professor, ele falava assim, não, porque na universidade o professor dava lá uma lista com 50 exercícios, e eu fui dar aula, eu também achava que eu tinha que levar lá uma lista grande de exercícios para os alunos resolver. Tá, mas no fundo, os alunos acabavam daquele tipo, né? Tá, tem o modelo, eu dou um monte de exercício do modelo, o aluno vai fazer? Mas será que ele está aprendendo alguma coisa, né? Então, são tudo questões, né? Então, Nixon, não sei se você quiser colocar mais um pouco aí sobre, ou se alguém já tiver alguma outra pergunta, fique à vontade aí, o Gerson vai coordenar aí as perguntas aí. Só aproveitando e fazendo um apontamento, porque a pesquisa colaborativa, ela é bem, eu acredito que ela é bem arriscada, porque você pode chegar num certo momento e observar que você não desenvolveu a colaboração, né? O que é um pouco complicado, porque para você afirmar essa colaboração, você tem que ter muito além da análise, muito além de tudo isso, é compreender como é seu grupo, né? Como que é esse movimento dentro do seu grupo. Será que esse grupo está ali? De que forma que vocês estão ali? De uma forma de colaboração? Ou ali por algum interesse, né? Interesse pessoal? Não, vocês estão trabalhando junto porque vocês compreendem que, de alguma forma, em conjunto, vocês contribuem um para o outro, né, de forma profissional. Eu estou aqui engrandecendo o meu conhecimento. Então, eu tenho que compreender isso. Eu tenho que olhar para o meu grupo e ver se isso está acontecendo,
né? Porque se você chegar no meio, no final de um grupo e ver que isso não está acontecendo, você não pode caracterizar isso como uma pesquisa colaborativa na perspectiva em que nós estamos trabalhando. Eu fiquei pensando justamente nisso, né, durante a apresentação do Nixon, durante a fala da professora Patrícia também, agora o Nixon colocou, de como que é arriscado, de como que é difícil, né, e no sentido de quando a gente está trabalhando com essa ideia de movimento, quando a gente está falando de análise, analisar dados, a gente está falando de analisar algo que está em movimento, isso me parece uma tarefa muito difícil, né? Porque, assim, é uma construção coletiva, em um conjunto, que eles vão construindo a todo momento. Assim, não tem esse saber mais, saber menos. Me parece que não tem isso, né? Não tem essa ideia hierarquizada também de, ó, aqui nós temos posições definidas de quem é o pesquisador, quem é o sujeito. Não tem isso. Me parece que a gente vai construindo tudo em grupo, né? E a partir dessa construção, a gente vai juntos, a gente produz, juntos a gente analisa, enfim. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Durante a fala de vocês. É nesse sentido mesmo, né, Nixon? É nesse sentido, até a análise, ela ocorre uma pré-análise durante a pesquisa, né? Porque quem vai te apresentar os pontos de análise aí é o grupo, né? Você, no fim, depois eu fui transcrever mais de 150 páginas, porque tudo era gravado, é aí que você vai fazer, então, apontamentos, porque uma pré-análise já ocorre, e você não tem nada pré-estabelecido, né? Porque vai de acordo com o que ocorreu. Então, é uma construção, né? A própria pesquisa colaborativa traz isso, né? Esses riscos que podem surgir aí durante a pesquisa. Ana, por favor. O Nixon, peraí, tá me escutando? Eu vou falar um pouco baixo, que a Maria tá dormindo. Eu queria saber como que você fez a parte de análise da pesquisa. Como que se deu esse processo? É porque é algo que está me desconfortando, porque eu estou nessa parte, né? Então, como que você fez esse processo? Como se deu? Nesse primeiro momento aqui da dissertação, então nós fomos observar mesmo as reflexões que ocorriam, né, naqueles 3 tópicos, a reflexão técnica, eu estou falando baixo achando que eu estou falando alto, a reflexão técnica, prática e crítica, né? Então, o que isso ocorreu? Porque o que se busca é a reflexão crítica, né? É a reconstrução, é o movimento do compreender-se, por que compreender, o que eu tenho que mudar, né? O que isso contribui? Então, vamos dizer assim, o caminho é esse, o que se busca é esse. Isso ocorreu? Essa reflexão crítica, ela ocorreu? Ela é mais difícil de ocorrer, então ela vem em poucos movimentos, né? Porque nós ficamos, algumas vezes, muito na prática, a reflexão prática, e o que não é o que se busca, né? Então, ela tem que ocorrer, mas, então, é a análise dessas reflexões, dos indícios de reflexão, né? É isso aí. Mas acho, antes de passar para a Silvânia, acho que o que a Ana Paula queria, Nixon, você poderia falar um pouquinho, como que foi dividido em termos, assim, as categorias, como que foi mesmo, não os resultados da análise, o processo da análise, as etapas. Isso. Beleza. Então, ocorre os vídeos eram todos... Ocorria a transcrição, e aí nós seguimos a própria metodologia. Então, por exemplo, dentro do planejamento, o que apareceu dentro do planejamento? Quais são as reflexões que ocorreram no planejamento? E isso você, então, tem que ir confrontando, né, o planejamento do novo planejamento, o que foi dito lá na sessão reflexiva com a entrevista, você tem que ver esses pontos de divergência, porque é no confronto do que você narra sobre sua prática que você vai compreender a reflexão, né? Você tem que ter uma visão geral dos seus dados muito grande. Então, você vai fazer ali uma leitura, releitura, umas 3, 4 vezes para você conseguir colocar isso em categoria, né?
Então, a categoria é essa. Nós seguimos o movimento da própria metodologia e nós categorizamos de acordo com essas reflexões. Né? Porque nós buscamos olhar as reflexões aqui. Diferente já na tese, que aí já tinha as categorias da metodologia, né? O que do materialismo histórico dialético, o que isso tinha no movimento da pesquisa. Né? Aí foi diferente. Né? Porque ali você já tinha a categoria e você tinha que ver qual delas estava na sua pesquisa. Né? Aqui no mestrado, não. Do que tinha, nós fomos só olhar para os indícios de reflexão, que são aquelas 3, técnica, prática e crítica. Silvânia, por favor. Depois eu tenho mais um. Oi, Nixon. Não, eu acho que você conseguiu responder, que eu ia perguntar justamente isso, se você categorizou esse tipo de reflexão, técnica, prática e crítica. Daí eu ia querer que você falasse, assim, como que você, assim, conseguiu, aí você está falando, né, que foi pela análise, pelas leituras e releituras das transcrições que você conseguiu categorizar quando era técnica, quando era prática e quando era crítica, né? Isso? Exatamente, porque nós seguimos, então, os indícios de reflexão propostos pelo professor Liberali, né? Então, quais são essas reflexões técnicas? Qual dessas transcrições do nosso movimento, quais delas se caracterizam como técnica? Porque a técnica, ela fundamenta na parte teórica, né? A prática, quando o professor traz o que eu faço da minha prática, né? Um movimento de prática, mas do fazer docente. E a crítica é o que o professor consegue ressignificar. O que eu tenho que mudar? Eu mudei? Né? Eu mostro indícios de mudança do que eu fazia lá no começo de janeiro para agora em novembro. Entendeu? Ele traz esses indícios. Então, esse é o movimento da reflexão crítica. Deixa eu aproveitar e fazer mais outra pergunta, Nixon. E nesse movimento seu de produção de dados, nessa questão da reflexão, você conseguiu, assim, de imediato, emergir essas reflexões críticas? Ou, de repente, você tem que fazer outras inferências, assim, para poder vir para poder emergir essas questões? Não, ela demora. Então, conto que foi um ano inteiro, semanalmente, de reuniões. Nós fizemos esse movimento em 3 etapas. Né? E ela não é algo linear. Eu posso ter um movimento de reflexão crítica numa entrevista do primeiro movimento, lá na nova sessão reflexiva do último movimento. Porque ninguém não se sabe o que o professor fala. Ele pode retomar um pensamento do começo, né? Não é assim, na entrevista, nova entrevista, não é algo estagnado. Então, esse movimento ele é difícil, você compreender tudo isso, porque ele pode surgir uma reflexão técnica, prática, crítica durante toda a etapa. Ele pode retomar um assunto e falar assim, eu preciso mudar isso porque lá, não sei. Ele não se dá conta de quando ele fez. Na verdade, essa análise de compreender em que movimento da espiral ocorreu é do pesquisador. Né? É bem dinâmico, né? É dinâmico, ele coloca lá, vamos mudar isso, porque você lembra lá naquele momento eu fiz errado? Então aí você passa a olhar para isso e observar se numa das aplicações ocorreu essa mudança. Né? Porque a reflexão crítica, ela também tem que ocorrer um movimento de mudança, né, da sua prática. Então, você tem que observar se isso houve ali. Então, ele é bem dinâmico. Ele é dinâmico, ele é longo, você tem que ter a compreensão de tudo. Eu fico muito aflita nessa parte, assim, quando eu chegar nessa parte.
Ana Paula, você já terminou as suas? Eu queria pedir para te acompanhar. Porque, sabe, assim, dá a impressão que a gente não vai conseguir, assim, sabe, que o professor vai falar e a gente vai perder aquele momento, a gente não vai conseguir registrar, não vai conseguir captar, sabe? Ai, mas obrigada, Nixon. Bem esclarecedor. É importante esse áudio, tudo isso está bem gravado, porque você vai ter que transcrever linha por linha, passo por passo, sem perder nada. Então, é transcrição sobre transcrição, e é leitura sobre leitura ali, é análise sobre análise que você tem que ser feita. Eu nem sei quantos movimentos de análise ocorreu aí durante a dissertação, não sei, foi bastante. Né? Porque aí depois você leva isso para a banca, e a banca faz outros apontamentos que às vezes nem você não conseguiu ver. E aí você vai ter que se aprofundar naquilo ali. Né? E quantas vezes você voltar nas transcrições, você consegue coletar elementos novos, né? E chega um momento que aquilo tudo você já sabe onde está. Eu gostava muito de usar post-it. Então eu ia no movimento do post-it. Aqui tem esse movimento, ele fala disso. Tinha folhas e folhas assim, post-it colorido, para você ir trazendo as análises. E aí eu ia recortando. Então eu ia recortando, imprimia e ia recortando aquele para você trazer mesmo o movimento que ela trouxe. Porque é uma pesquisa que ela, por si só, ela traz seu próprio movimento. Não tem como eu pré-estabelecer algo. Entendi. E também, por ser uma pesquisa colaborativa, você não pode, muitas das vezes, você tem a vontade de perguntar o que você quer, mas você também não pode. Sim, a gente tem que deixar surgir, né? Tem que surgir. Eu acho que o essa grupo é a maior muito dificuldade. Você tem que estar num grupo, o grupo tem que ser, tipo assim, tem que encaixar, tem que ser um grupo que encaixa, porque você corre grande risco de você chegar nele e falar assim, nada surgiu, né, mas não chegou no movimento, poderia fazer tudo isso e falar, não chegou na reflexão crítica, né, poderia ocorrer, não chegar na reflexão crítica, ele não caracterizou como um grupo colaborativo, né, então é meio arriscado, mas deu certo. E aí eu acho que por ter dado certo e por já termos uma certa experiência nisso, o movimento da dissertação ela foi muito mais tranquila, né? Da dissertação não, da tese, porque foi dado a continuidade disso com outro grupo, assim, um dos professores já era professor do nosso grupo do Beduc, né? Então, todo esse movimento, toda essa experiência, você já vai encaminhando, né? Acho que é nesse sentido. Sim. Eu ia perguntar justamente isso, assim, né? O que foi mais difícil, né? A dissertação ou a tese? Aí você coloca que a dissertação foi um pouco mais difícil, mas que a tese foi, assim, no movimento, né? Ela continuou nesse movimento. Eu estava pensando justamente nisso, porque como a gente tem vários movimentos de produção de dados no âmbito de entrevista, sessão reflexiva, videoformação, enfim, tem uma série de coisas aqui, conforme a gente vai caminhando com a espiral, me parece que a gente, ao longo dessa caminhada, a gente também vai amadurecendo enquanto grupo. Eu não sei, acho que vocês conseguiram me entender, né? Amadurecer enquanto grupo no sentido da pesquisa, né? E aí entra a grande dificuldade que acho que a Ana Paula começou a colocar, né? Que é aquela questão dessa percepção da necessidade do grupo, que aí necessidade é uma palavra que sempre me pega, né? Que assim, pesquisa colaborativa vai partir de uma necessidade, né? Daquele grupo. Ela não vai surgir só da necessidade do pesquisador. Tipo, o Nixon chegou lá com uma questão, gente, é isso aqui. Não foi assim, né? Na parte da tese, o movimento da metodologia ela foi muito mais tranquilo. Porque já estávamos trabalhando com isso há 3 anos. Né? Agora, a parte da teoria, aí você tem que aprofundar um pouco mais. Né? Agora, em questão da metodologia, não. Demos continuidade a esse movimento, né, professor? Então, ela já conseguia compreender a tudo isso. Né? Já tinha uma visão do que era pesquisa colaborativa,
Tanto quanto que o grupo na tese foi muito maior, aí eram alunos de graduação, então era 12 acadêmicos, com 2 professores, né? Aí teve a Adriane junto, então aí trouxe um outro movimento, né? E é isso, você não tem uma... Você começa sem questão, sem objetivo, sem nada. E aí depois que isso vai surgindo aí, né? Eu acredito muito que essa questão da gente é algo incerto, né? Quando você começa a fazer a pesquisa e aí você às vezes quer cutucar o grupo para sair alguma coisa, mas não, né, não pode fazer esse processo, enfim, né? E aí às vezes não sai aquilo que você estava, né, achando que ia sair e como ia sair. E aí lidar com essa questão, com essa análise na hora de fazer, que nem quando você transcreve tudo e vai ler, é o que acho que no meu caso está pegando bastante, né? Porque aí a gente, na hora de analisar os dados, às vezes não surge aquilo que você achava que poderia surgir. Por mais que você tenha tentado, né, discutir, falar, né, e não sai. Mas, querendo ou não, isso também é um dado, né? Querendo ou não, te mostra e aponta algumas coisas, né? E aí eu acho que é nesse sentido que dá para a gente fazer essa análise aí que o Nixon estava falando. Mas não é fácil, né? Você olhar essas entrelinhas, né? Não é fácil você ter essa visão. É uma visão bastante de fora e tem que ser bem analítica, né? Para você se distanciar da pesquisa e olhar com olhos, assim, com razão, né? Vamos dizer assim. O que não surge é um ponto de análise, né? Aí você tem que trazer alguma fundamentação teórica que vai te contribuir a isso. A única coisa, por exemplo, para nós que fizemos pesquisa colaborativa, eu não poderia negligenciar e nem ferir os princípios da própria pesquisa colaborativa, né? Então, você tem que ver esse movimento da colaboração, né? Porque se ele não surge, esse grupo não surge, né? O que você vai olhar dentro da análise é uma coisa, né? Aí você vai fundamentar o que aparece. Então, eu posso olhar para isso, porque isso e aquilo. Eu consegui, porque foi muito forte no grupo, os indícios de reflexão, né? Mas, por exemplo, na tese, os indícios de reflexão ocorreram reflexões, mas eu não conseguia ali diretamente olhar os indícios de reflexão específico, até porque era um grupo muito grande, eram muitos movimentos, né? Então aí o nosso olhar foi para a questão da necessidade, da causalidade, que foram as categorias do materialismo histórico dialético, e porque também tinha que estar, já era uma tese, nesse movimento do materialismo. Quando o Nixon fala também dessa questão dos princípios, né? Então, uma das coisas é a questão de partir da necessidade do professor. Ele não poderia chegar lá e falar assim: não, olha, vamos trabalhar aqui com, no caso ali, foi, por exemplo, função do segundo grau, né, função quadrática, foi porque era uma necessidade do professor, e não ele chegou e falou: não, vamos trabalhar com isso. Porque a partir do momento que você fala, vamos trabalhar com isso, já quebra essa questão, não está partindo da necessidade do professor. A partir do momento que você impõe um determinado conteúdo, né? No caso. Então, também tinha isso, né? Tinha essa questão também, né? Primeiro, você deixar o grupo de uma tal maneira que o professor ficasse à vontade para falar exatamente das dificuldades dele, né? Então, é isso por isso que a pesquisa colaborativa acaba tendo também todo esse tempo de convívio do grupo e tal, né?
Mas aí que tá. Só que no grupo- caso, para usar a espiral, né? Para usar a pesquisa colaborativa, a metodologia da pesquisa colaborativa como um todo. Agora, se vai usar, de repente, a pesquisa colaborativa só para analisar, ou vai usar, aí tem que ver, né? Como que vai ficar aí. E o grupo ajudou bastante, né, nesse sentido. Quando você tem um grupo, que nem o Nixon estava falando, quando você tem um grupo que, né, faz todo o processo e ele é um grupo que está ali em prol desse desenvolvimento, de participar e tudo mais, é diferente quando você, né, no sentido de quando você tem um grupo que às vezes se espalha, né? Sim. Então, aí fica um pouco mais difícil de você entender esse processo, se ele existe, se ele não existe, né? Porque às vezes quando o grupo se desfaz, aí é outra dificuldade que a gente encontra também. Então, o bom é isso, né? Quando dá para manter o grupo. Eu particularmente não consigo compreender como que é feito esse movimento à distância, num grupo, porque você tem que sentir o que está acontecendo ali. Você tem que compreender, e não só compreender na transcrição, porque quando você analisa, você acaba colocando um sentimento ali dentro. Você acaba colocando uma questão, por exemplo, nossa, eu lembro, aquele dia aconteceu assim, 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 o professor falou isso, 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 nós estávamos desse jeito. Né? Então, isso tem que estar fisicamente. Né? Eu não consigo compreender esse movimento, olhando para tudo isso, desenvolvendo a pesquisa colaborativa, com todos os seus princípios, ela por inteira, sem estar num grupo físico. Eu acho que é muito complexo. Né? Porque aí parece, eu percebo que vai ficar uma análise, não sei, muito cru, muito seca, muito sem olhar para isso, né? Vai caracterizar como colaboração. E aí, a não ser que você não caracterize esse grupo como colaborativo. Né? Foi até nós compreendíamos, ele ocorreu, só que nós ainda ficamos tão quanto que nós usamos perspectiva colaborativa, né? Na escrita da dissertação. Ele ocorreu, era um grupo colaborativo, mas nós ainda ficamos na perspectiva da colaboração. Marinildo, por favor. Abre o microfone, por favor. Você não abriu o microfone, Marilene. Desculpa. Tá. Agora sim. Desculpa. Eu gostaria de perguntar um pouco, Nick, assim, para você poder compartilhar conosco, assim, em relação a como foi as identificações que você teve com esse professor para que você pudesse iniciar a sua metodologia colaborativa. Se é que houve essa forma. Alguma colaboração, alguma investigação antes, porque eu estava vendo aqui, principalmente com a explicação da professora Patrícia também, que antes colocado, é que não pode ter tanta interferência, né, entre o pesquisador ali com o pesquisado. Então, você identifica alguma interferência para você identificar os principais elementos da sua pesquisa? O grupo como um todo, um ano antes, já havia um movimento do projeto. O programa do Obduc iniciou em 2013, professora. 2013. Eu ingressei no mestrado em 2014. Então, na verdade, eles já estavam em movimento de colaboração, né, em grupo maior. Eu entrei depois. Então, eles já estavam nesse movimento, né, da colaboração. Eles já estavam estudando o que era a teoria da pesquisa colaborativa. Eles já tinham um grupo, ele já estava pré-estabelecido o grupo no sentido maior. Né? Eles já tinham um grupo. Em 2014, que nós fomos formando os subgrupos. Né? Que aí a Juliana foi fazer a pesquisa dela, eu estava fazendo a minha,
Quem mais, professora? Que não... Ah, é verdade. Então, já havia o grupo maior. Aí nós fomos dividir os subgrupos para conseguir ver os pontos. Um estava no ensino fundamental, outro estava no ensino médio, né? Quais eram as características que cada um queria trabalhar de acordo com o seu movimento ali. Né? Então, por exemplo, o professor estava no ensino médio, eu queria trabalhar com o ensino médio. A aluna da graduação também queria o movimento do ensino médio. Então, aí fechou nosso grupo. Qual foi o porquê? Porque nós queríamos trabalhar com o ensino médio. Pronto. Então, aí foi formado esse subgrupo. Né? Então, o observatório já ocorreu um ano antes. Né? Então, ele já tinha esse movimento do grupo. Compreendi, Nick. Eu tenho mais dois questionamentos ainda, que também é dúvidas. Quais foram as principais dificuldades metodológicas dentro dessa pesquisa colaborativa? Que você pode, assim, salientar alguma dificuldade maior que você teve? Alguma... Em questão de metodologia, não de teoria, mas de conseguir compreender o grupo, porque você tem que ter a compreensão de se você está desenvolvendo uma pesquisa colaborativa. Certo. Né? Porque você pode desenvolver, encaixar aquilo na teoria, mas não no movimento. Né? Você pode compreender que você fez todo o procedimento, mas ele não ocorreu. Né? Ele não caracteriza como grupo colaborativo. E para você desenvolver uma pesquisa colaborativa no viés que nós estávamos trabalhando, você tinha que ter a formação do grupo. Então, o perigo era esse, né? Você fazer o movimento, mas não ter ação. Entendi. Ok, tudo bem. Eu gostaria, me surgiu uma dúvida aqui um pouco, e também sobre a questão... Será que a pesquisa colaborativa ela pode se distanciar ou se aproximar um pouco, eu não sei, de alguma teoria ou da teoria positivista, ou ela é totalmente contrária? Não, na verdade ela é materialismo histórico dialético. A base teórica dela é essa. Materialismo dialético. Aí nós fomos compreender ela, tínhamos uma compreensão, mas nós fomos estudar ela a fundo lá na tese. Então, o fundamento teórico da pesquisa colaborativa é o materialismo histórico dialético, não positivismo. E na teoria histórico-cultural. Isso. Então, positivismo passou longe. Também envolve a teoria essa cultural, né? Histórico-cultural também, né? Dentro da do perspectiva materialismo. Porque o método é o materialismo histórico-dialético e está fundamentado na teoria histórico-cultural. Por isso que ela se aproxima, não é igual, mas ela tem alguns detalhes que se aproxima da teoria da objetivação. Não é exatamente a mesma coisa, mas tem coisas que ela se aproxima. Por isso que a minha indagação foi exatamente para me ter esse conhecimento já também, porque eu vou falar futuramente sobre a teoria da objetivação, né? E isso estava me gerando um pouco de dúvida aqui, mas agora ficou bem mais claro. Sim. Era isso, Nick. Obrigado. Alguém tem mais algum questionamento? Só avisando aqui que a Ana Paula acabou de colocar no chat a nossa lista de presença. Peço que preencham, por favor. Toda reunião a gente vai passar essa lista, até porque fica fácil de saber quem estava presente na hora, no final do projeto, lá no final do ano, né, para poder gerar os certificados. Né? Ótimo. Alguém tem mais alguma dúvida, algum comentário? Quer perguntar mais alguma coisa para o Nixon?
Não? Michele? É. Eu, É que eu vi que você abriu o microfone e ele não abriu. Nixon, boa tarde. É um questionamento, uma dúvida. O Gerson contribuiu, a Pro também falando que essa reflexão, né, sobretudo a primeira parte, que é a técnica, vinha das necessidades do grupo. Não? Tô ouvindo. Não, você quer que eu já te respondo? Não, calma aí. E também dos conhecimentos que eles obtinham. Em nenhum momento, como, por exemplo, a primeira colocação que a Pro fez do exemplo do professor que fez a lista de exercícios, levou e a turma não conseguiu. Vamos supor que ninguém do grupo ali tinha algo teórico para poder aliar a prática e tentar mudar. Em nenhum momento você fazia, não podia, você fazia nenhuma contribuição. Isso tinha que vir do conhecimento de algum indivíduo do grupo. Vamos supor, assim, vou dar uns exemplos aqui, tá, gente? Que tal, então, a gente aplicar antes um questionário, ou a gente conversar com eles inicialmente para entender quais conhecimentos que eles tinham sobre determinado assunto. Você não trazia nada da teoria, era o grupo que tinha que trazer isso para que o grupo pudesse usar para reflexão de todos e mudança da prática. Era isso? Os apontamentos são do grupo. Então, por exemplo, se o professor trouxesse que por exemplo, vamos usar o exemplo da professora, que os alunos não resolveram, então nós vamos dialogar sobre isso. O porquê que eles não resolveram? Né? O que nós vamos ter que fazer para que eles consigam resolver? Então, qual foi o apontamento? O professor conseguiu, ele falou, os alunos não conseguem interpretar. Né? Eles não resolvem porque o professor os alunos não interpretam as questões, eles desenvolvem a matemática, mas não a interpretação. E muitas das vezes, eu poderia saber, eu poderia não saber, mas nós íamos estudar em conjunto. Então vamos buscar teorias, vamos buscar quem fala sobre isso, né? Vamos estudar em conjunto um assunto, então nós íamos pesquisar ali nessas reuniões de planejamento, né? O que fala aí para que os alunos consigam interpretar? Vamos fazer isso? Vamos fazer isso. Né? Então, é isso. Muitas das vezes, nós vamos estudar em conjunto. Né? Essa necessidade. Porque é aí que surge a necessidade. É aí que o professor também constrói novos conhecimentos teóricos e sobre sua própria prática. Né? Quando ele compreende que os alunos não resolvem os exercícios, o porquê eles não resolvem os exercícios? O que eu, na minha prática docente, tenho que mudar para que eles resolvam os exercícios? E o que eu tenho que fazer? Tenho que trazer exercício mais contextualizado. E onde que eu vou? Por que eu tenho que trazer exercício mais contextualizado? Então, aí ocorria esse movimento também de pesquisa, de estudo coletivo. E conexão, né, conexão da teoria com a prática e posterior mudança. Seria como nós estamos fazendo aqui nesse grupo, um se propõe a trazer o seu conhecimento e explanar, né, ali, ajudar o grupo a desenvolver determinados conhecimentos, saberes. Seria isso, Nixon? Compreende? É exatamente isso. Você não pode colocar, mas não que nós não poderíamos sugerir ideias, assuntos. Era um grupo. E na sugestão de ideias e assunto, isso ocorria. Você não pode ser algo imposto, mas nós estávamos ali em conjunto. Né? Então, um poderia propor uma ideia, outro poderia propor outra, e nós iríamos ver se aquilo era viável para o nosso coletivo. Né? A partir disso, o que nós temos que estudar? É isso mesmo. Está muito ligado ao movimento da Praxis, Gerson. Obrigada. A dialética, a teoria prática aí. Porque o que acontecia, só para esclarecer para vocês aí. Esse professor, ele trabalhava muito com exercício assim, vamos supor,
ele dava lá as equações e o modelo e pedia 300 exercícios para os alunos reproduzirem. Aí, no dia da reunião, eles resolveram, não, vou fazer mais contextualizado, criaram problemas. Só que daí, e levaram os problemas para a sala de aula. Só que aí o que acontecia? O aluno tinha que interpretar o problema, montar a equação para depois resolver. E o professor achou que eles iam fazer numa boa, sem problema nenhum. Por quê? Porque eles faziam, tinha lá a equação, eles resolviam. Na hora que entregou a folha, que eles tinham que ler, interpretar, montar a equação para depois resolver, eles não conseguiam. Então, até o professor assustou, porque para ele, os alunos sabiam resolver. Então, é bem aquilo, é todo esse movimento, né? Aí, que nem o Nito falou, não, então vai ter um novo planejamento, bom, então agora já não dá mais para fazer isso. Eu pensei que eles sabiam interpretar. Mas não sabia. Então, é aí que ocorre o movimento da construção, de construção de novos conhecimentos, do professor ressignificando essa sua prática, né, dele compreender o que ele, como docente, precisa desenvolver em sala de aula para, de fato, ocorrer o processo de ensino-aprendizagem, né? Obrigada, Nixon. Obrigada. Nada, que isso. Vamos lá, Silvânia. Silvânia, por favor. É que agora eu já fiquei confusa. Não, é que o Nixon falou, eu não sei se foi o Nixon que falou, o Gerson, que daí, de repente, a gente faz uma proposta de produção de dados colaborativa. E na hora de fazer a análise desses dados, a gente não usa uma metodologia de análise colaborativa. E é possível isso, Nixon? Sim, você pode pegar esse dado e fazer... eu vou ter que lembrar o nome agora. Você viu que a gente está te espremendo hoje, né? Não. Você pode fazer isso aí. Eu só vou lembrar... Pesquisação. Do discurso. Análise textual discursiva. Análise textual do discursiva, é isso aí, estou vindo aqui. Análise textual discursiva. Então, você pode trazer, você pode analisar isso à luz dessa teoria, entendeu? Da análise textual discursiva. Que não é colaborativa. Que não é colaborativa. A sua pesquisa foi o seu movimento, mas a sua análise como pesquisadora, não. Né? Até porque a própria metodologia da pesquisa colaborativa, ela não traz uma análise assim, assado, assim. Entendeu? Ela não traz isso pronto, estabelecido. Ela não engessa. Ela não engessa. Aí você pode buscar... A pesquisa colaborativa, ela tem uma metodologia para produzir os dados, mas não propriamente para analisar os dados. Tá vendo? Então, normalmente, você pode analisar, usar uma metodologia para produzir os dados e usar outra metodologia para analisar os dados. Agora, a pesquisa colaborativa, normalmente, como que ela define a metodologia? Se olhar na dissertação do Nixon, você vai ver, e até a questão, ela não chama de categorias, ela chama de temáticas, eixos temáticos, que seria categorias, subcategorias, entendeu? Mesma coisa, mas ela usa a palavra eixos, e não categorias. Okay. Olha aí que interessante, até hoje eu não sabia disso. Porque a categoria ela é algo pré-estabelecido, né? E é algo que vai surgir ali. Então, são eixos temáticos. A tese do Nixon traz. Até porque aí você traz umas outras compreensões. Teve algumas mudanças aí. Não sei quem colocou que... Aí você... Não sei, não me lembro. Você poderia analisar o grupo. Sim, nós fizemos uma análise do grupo, do que nós trabalhamos, da nossa construção, lá na tese, que nós chamamos de entrevista final. Então, no final, que teve uma mudança aí de todo esse movimento, vamos dizer assim, teve
uma entrevista final, que era nós compreendermos a nossa própria prática como grupo, né? Que é algo que surgiu de necessidade, né? Aí teve algumas mudanças, não é mais aplicação de aula, né? Porque a aplicação parece que é algo pré-estabelecido, então o desenvolvimento de aula, aí teve algumas mudanças aí que a professora que deixa para o segundo semestre. Interessante, Nixon. E até uma compreensão minha, né, como pesquisador, de todo o enriquecimento de teoria. Então, aí você traz algum outros olhares. Alguém mais tem alguma colocação? Não? Então, Nixon, agradecemos aí, vai ficar nas memórias, né, a sua dissertação, por isso que eu pedi para fazer, embora saiu algumas falas da tese, mas na verdade é mais o foco na dissertação. E então agradecemos, né? Agradecemos a presença de todos. Não esqueçam de assinar a lista de presença, porque daí facilita para nós. E, como se diz, já fazendo, né, a seguir cenas dos próximos capítulos, semana que vem nós vamos ter um outro seminário, mas ligado à história da educação matemática, sobre os saberes, tá? Então, eu convidei um doutorando, que está aqui em Santos, fazendo sob a orientação do professor Wagner Valente, e ele vai falar sobre os saberes. Tá? Então, até a próxima. Obrigado, viu, pelos questionamentos aí. É bom reviver algo que a gente já fez há um tempinho atrás. Verdade. Parabéns, Nixon, muito obrigada. Imagina que estamos aí. Parabéns. Estamos voltando à Parabéns, atividade. Nixon. Valeu, obrigado. Parabéns, Nixon. Então, vou me